Amém? Glória a Deus. Como foi dito pela pastora Antônia, esse final de semana nós, desde quinta-feira, no feriado, estiveram aqui o pessoal de várias igrejas da cidade de Campos e algumas cidades vizinhas lá, Campos, no Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, trabalhando aqui junto com a juventude da nossa igreja, os jovens e adolescentes, e foi um período muito gostoso de aprendizado com eles, de compartilhar do trabalho que eles fazem, de evangelizar. Foi um período assim de ser motivado para a vontade de Deus para a igreja, que é pregar o evangelho. Amém? Eu gostaria de aproveitar esse momento, já pedi os irmãos para continuarem sentados, mas agradecer as irmãs que sempre nos ajudam, A Rosângela, acho que está em Prados hoje, Ela está aí. Chamar as outras irmãs da cozinha que ajudaram, que serviram a gente tão bem. Venham aqui à frente, por favor. Queremos orar por vocês. Todos os anos, sempre que a gente precisa, a gente fala com a Rosângela: Rosângela, precisamos de alguém para cozinhar para a gente. E elas se dispõem, trabalham muito. Mulheres que têm as suas famílias, que têm tanto trabalho, e mesmo assim se dispõem a estar aqui o dia inteiro, fazendo aquela comida maravilhosa para a gente. É assim nos retiros, nos encontros que nós fazemos. Queremos honrar a vida dessas irmãs. O pastor Zé Morim também nos ajudou bastante, que está em Prados agora. Queria convidar os jovens que participaram com a gente para virem aqui à frente. Nós temos umas lembrancinhas para entregar para as irmãs. É só uma lembrancinha mesmo, é algo assim para honrar a vida de vocês, porque o que vocês merecem é só Deus que pode dar, todo o trabalho que vocês fizeram, elas cuidam da gente como mães mesmo, Ali todo o carinho, toda a dedicação. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Cadê? Vem cá, gente, vem cá. Quero convidar a igreja, vamos ficar de pé e orar pela vida dessas irmãs abençoadas, Claro que várias pessoas nos ajudaram. Agradecer a vida da Cida, líder do Ministério de Mulheres, que nos abençoou também ali com a casa, para a gente pudesse usar. Outras pessoas que nos auxiliaram. Bem, vamos estender nossas mãos para cá, vamos orar, agradecer ao Senhor por essas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas pessoas dedicadas que o Senhor levantou no nosso meio. Pai, por tanto carinho, tanto amor. Nós sabemos, Pai, que esse amor que elas dedicam, Pai, não vem delas mesmas, mas com certeza vem do coração do Senhor. É o amor que o Senhor tem derramado sobre a vida delas, que elas têm compartilhado com cada um de nós, com toda a igreja. Nós as abençoamos, ó Deus, profetizamos, ó Deus, em dobro, o triplo, o quádruplo, Pai, de tudo que elas têm dedicado à vida delas. Nós sabemos que o principal, o Senhor já derramou sobre a vida delas, que é a graça e misericórdia do Senhor, ó Deus, mas continue sim, derramando não só sobre a vida delas, mas sobre os seus filhos, ó Pai, os seus maridos, ó Pai, toda a casa delas aqui representada, ó Deus, no nome de Jesus, e que elas possam, ó Deus, sim, ser renovadas em suas forças físicas, suas forças mentais, forças espirituais, para continuarem se dedicando à obra do Senhor e servindo com tanta dedicação, ó Pai, à igreja do Senhor. Nós as abençoamos, somos gratos ao Senhor pela vida delas, no nome de Jesus. Deus abençoe, irmãs. Uma salva de palmas para a vida delas. Os jovens dão um forte abraço, amém? Obrigado, pastor Geraldo. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Aleluia. A igreja foi criada com um propósito. O propósito de anunciar o nome
do Senhor Jesus a todas as nações. E esse propósito vem antes da igreja, a igreja em Jesus Cristo. Ao povo de Israel já tinha sido determinada essa missão. E essa missão, ela começa muito antes de sair às ruas e falar algo às pessoas. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, do propósito de Deus, que foi determinado ao povo de Israel, mas que foi também repassado à igreja. Gostaria que os irmãos abrissem comigo o Evangelho de Mateus. Capítulo 21. Mateus 21, a partir do versículo 12. Amém? Mateus 21, versículo 12. Então, entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém. Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado por essa noite abençoada, ó Pai, em que graça e misericórdia do Senhor são renovados sobre as nossas vidas. Muito obrigado por podermos estar aqui, ó Deus, e louvar a Teu nome, adorar Teu santo nome, ó Pai, poder levantar as nossas mãos. Muito obrigado porque nós estamos aqui e não em qualquer outro lugar que não agrada ao Senhor. Muito obrigado por podermos estar na comunhão uns dos outros, como família do Senhor, como igreja do Senhor. Muito obrigado pelo sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas, que nos limpa, nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, que nos acompanha, que nos aconselha, que nos mostra a vontade do Pai. Nesse momento, Deus, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor, através da Tua vontade, a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus determinou um propósito para o templo. No Velho Testamento, Deus deu ordem, para que fosse construído um templo, determinou como seria construído, e ali seria realizada a adoração ao Senhor, sacrifícios ao Senhor. Ali a glória de Deus se manifestaria. Mas o propósito principal que Deus determinou ao templo é o que Jesus diz aqui: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E esse propósito foi repassado à igreja. O templo não existe mais. O véu foi rasgado. A adoração não acontece mais apenas em um lugar, lá em Israel. Hoje, nós somos o templo do Senhor. Hoje, a adoração é feita em espírito e em verdade. Não importa mais se é no templo ou se é fora do templo. Não importa mais se é no Monte Sião, no Monte Gerizim, seja qualquer que seja o nome do monte. Não importa mais se é dentro de um local fechado ou no local aberto. Hoje, a adoração a Deus é feita em espírito e em verdade, porque o templo não são mais paredes. O templo hoje é feito de carne e osso, e dentro dessa carne e osso habita um espírito renovado, o Espírito Santo de Deus. Então hoje, cada um de nós somos o templo do Senhor. E essa reunião de templos do Senhor, essa congregação, esse juntar de várias pessoas que somos templos, se torna a igreja. Esse conjunto de templos, pequenos templos, você é um templo do Senhor, e juntos nós somos a igreja. A igreja não são essas paredes, a igreja é a igreja de Deus em toda a terra, onde há um crente reunido, onde há um ou mais reunidos, ali é a igreja do Senhor, porque é um templo sozinho que se reúne com o outro e se torna
a igreja. E qual o propósito de Deus para a igreja? Qual é o propósito de Deus para a casa dele? Que essa casa seja chamada casa de oração. É o propósito principal. Nós temos trabalhado com os jovens aqui já há um mês falando sobre a importância da oração. A oração é o elemento mais básico da vida cristã. O mais básico. O que é um elemento básico? É aquilo sem o qual não existe uma atividade. Como eu disse hoje de manhã, o elemento mais básico do futebol é o quê? Chutar uma bola. É o mais básico. Se ninguém chuta a bola, não existe futebol. O elemento mais básico da vida cristã é a oração. Se eu não oro, não existe vida cristã. Se a minha vida não é uma vida de oração, não existe vida cristã. Pode existir qualquer coisa, menos uma vida cristã. Porque a vida cristã está baseada em relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Por isso nós somos cristãos. É através de Cristo. E Cristo nos abriu a porta, nos deu acesso a Deus. Como eu tinha dito, antes existia o templo e a glória de Deus só se manifestava no templo, atrás de um véu. Jesus vem e com a sua obra, com o seu sacrifício, rasga o véu. A glória de Deus agora é manifesta a todo aquele que o clamar em nome de Jesus. E esse clamar é o que? A oração, é o falar com Deus. Por isso a oração é o elemento mais básico. É sem o qual não há sentido para a vida cristã. E como igreja, a nossa reunião deveria ser chamada casa de oração. As pessoas do lado de fora deveriam olhar para aqui dentro e dizer: ali é casa de oração, é o local onde eu posso ir, e eu sei que pessoas orarão por mim. Porque essa era a vontade de Deus para o povo de Israel. Deus determinou: vocês serão chamados casa de oração para todas as nações. As nações, todos os outros países, todos os outros reinos, todos os outros governos têm que olhar para vocês e dizer: lá é casa de oração, vamos nos dirigir a Israel. Vamos até Israel, porque ali nós podemos nos encontrar com Deus. Como o templo do Senhor, as pessoas têm que olhar para cada um de nós e dizer: aquela pessoa é uma casa de oração. Aquele ali é uma casa de oração. O meu vizinho é uma casa de oração. O meu pai é uma casa de oração. A minha esposa é uma casa de oração. O meu filho é uma casa de oração. E como reunião, também essas paredes, esse local também deve ser chamado casa de oração. E todas as outras denominações nessa cidade devem ser chamadas casa de oração. E todas as reuniões que acontecem nessa cidade, nesse país, no mundo inteiro, em nome de Jesus, devem ser chamadas casa de oração, porque senão nós temos perdido o propósito principal que Deus deu à igreja. Como diz o texto aqui, Jesus entra no templo e fica revoltado, porque a casa que Deus separou para que eles abençoassem pessoas, para que o nome dele fosse manifestado e as pessoas ali recebessem a oração e também dedicassem oração a Deus, foi transformada num covil de ladrões, onde se reuniam apenas com a desculpa de oferecer sacrifícios a Deus, um comércio, uma venda. Deus tinha determinado que haveria sacrifícios, porque ainda Jesus não havia vindo, o sacrifício perfeito ainda não tinha acontecido, o sacrifício final não havia acontecido, era necessário pequenos sacrifícios para a purificação do pecado, de tempo em tempo. Então os cambistas já ficavam ali na porta do templo, e dentro do templo até, vendendo. Aqui tem uma pomba para você oferecer como sacrifício, tem uma rolinha, tem isso, e virou um comércio muito lucrativo. Como é a realidade da igreja brasileira hoje? Qual é a realidade da igreja no mundo? Será que há um comércio? Talvez não há um comércio de coisas, até que acontece também um comércio de objetos. Mas será que nós temos vendido uma imagem? Será que nós temos vendido canções? Será que nós temos vendido uma falsa paz? Será que nós temos vendido tudo, mas menos dado ao mundo aquilo que é o mais importante, que é a oração? O melhor que nós podemos oferecer é a oração. É a oração, porque é a oração que vai abrir o coração das pessoas, para que o nome de Jesus seja revelado.
Uma pessoa, ela pode recusar a sua palavra. Nós pregamos o evangelho nesses dias, nós saímos para pregar. Algumas pessoas escutam, outras pessoas rejeitam. Então, mas mesmo que algumas escutem e outras rejeitam, ninguém pode rejeitar a nossa oração. A pessoa pode rejeitar a minha palavra, ela pode rejeitar o meu discurso, ela pode rejeitar a minha pessoa, ela pode rejeitar quem eu sou, mas ela não pode me impedir de orar por ela. Ela não pode me impedir de clamar pela vida dela. Isso é o melhor que nós temos para oferecer. É o mais básico, mas de tão básico nós temos negligenciado. Porque o simples não nos chama atenção. O básico não chama atenção. O que chama atenção é o extraordinário, né? Aquilo que é incrível. A oração é simples. Eu brinquei com os jovens no dia que eu estava falando sobre isso, que se nós anunciarmos assim, vamos fazer vamos fazer grandes estudos sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, com certeza vai encher o estudo. Várias pessoas vão vir, porque nós somos curiosos, né? O ser humano quer saber do futuro, e nós achamos que o livro de Apocalipse é como se fosse um vidente para a nossa vida, ou nós achamos até que o profeta é um vidente. Se falar que vai vir um grande profeta, enche o local, porque nós fomos mal acostumados a achar que a profecia é uma previsão de futuro para a gente. E o ser humano curioso que é, a gente quer saber do nosso futuro. Por isso que no mundo as pessoas buscam tanto cartomantes, olham tanto todos os dias pela manhã, ligam o rádio e tem que escutar o que vai ser falado sobre o seu signo, né? Vai lá ler as cartas, tudo que está relacionado ao futuro. As pessoas gostam disso, porque nós não sabemos, nós não gostamos da incerteza, a gente quer ter certeza de tudo. Mas a oração é simples. Então, se nós dissermos, vamos fazer um estudo sobre a oração, virão 2, 3, 4, talvez 5 pessoas. Se nós dissermos, vamos fazer uma reunião de oração, poucas pessoas virão. Se nós dissermos, vamos fazer um grande período de louvor com vários artistas, virá multidões. Mas se nós dissermos, vamos fazer uma reunião de oração, o interesse cai. Por quê? Porque é simples. Mas o simples é o que dá o sustento. O simples é que leva ao crescimento. Arroz e feijão é simples. O pudim é o extraordinário. O pudim é maravilhoso. Pudim de leite condensado. Mas é aquela sobremesa que nós devemos comer no domingo, né? Naquele almoço de família. Porque o pudim é gostoso, é maravilhoso, é muito bom, mas não vai te dar o sustento. E se você comer todo dia, na hora do almoço, na hora da janta, no café da manhã, em breve você vai estar doente, vai cair de cama. E se continuar comendo só isso, irá morrer rapidamente. Mas o arroz com feijão, com a salada de alface e tomate, um ovinho frito, todo mundo ficou com vontade agora, né? Calma, daqui a pouco vocês vão para casa, vão pegar a lasanha do almoço, vão requentar o macarrão. A oração é o arroz com feijão, com essa salada e esse ovo frito, ou um bife de frango, não sei. É o simples, mas é o simples que dá o sustento, é o simples que nos fortifica. Nós somos templo do Senhor, e a nossa vida tem que ser chamada casa de oração. Casa de oração, senão nós perdemos o propósito. Continuando esse texto aqui que nós lemos, né, nós lemos o versículo 12, versículo 13, depois há uma continuação, e no versículo 18, Jesus começa a dizer assim: de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem? Jesus. E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando se fala da figueira, todas as vezes que você ouvir falar da figueira na palavra de Deus, ou todas as vezes pode ser que esteja relacionado a isso, mas na grande maioria, a figueira simboliza Israel. O povo escolhido de Deus no Velho Testamento. E aqui, mais uma vez, Jesus está falando do povo de Israel.
A figueira, a árvore, Jesus passa, ela está grande, está cheia de folhas, mas ele não acha um fruto sequer. Se a figueira não dá o figo, ela perdeu o seu propósito. O povo de Israel estava com o templo maravilhoso, todas as atividades sendo feitas rotineiramente, todos os dias, todo um padrão, com belas roupas. Mas o principal, que diz a palavra que é ser chamada casa de oração, não estava acontecendo. Aquela árvore, aquela figueira estava frondosa, linda, maravilhosa, mas o principal, que era o fruto, não havia. O templo estava servindo para várias coisas, mas não para o principal. A figueira estava servindo para várias coisas. Ela podia servir para dar sombra, porque tinha várias folhas, podia servir para lenha, podia servir para não sei mais o que. Só que por mais que uma sombra seja muito boa, quando a gente está debaixo de um sol muito quente, a sombra não sustenta. A sombra não dá vida, a sombra não me alimenta. A árvore tem que dar fruto, porque é o fruto que alimenta. E assim como Israel perdeu o principal, o propósito, que era ser casa de oração para todas as nações, a figueira perdeu o propósito, que era dar o fruto e alimentar as pessoas. Nós, como igreja, não podemos perder o propósito de também ser casa de oração para todas as nações. Como templo do Senhor, eu não posso perder o propósito principal de ser bênção na vida das pessoas. Você, como templo do Senhor, não pode perder o principal, que é ser casa de oração. Casa de oração. Como esse princípio tão básico, como esse elemento tão básico tem sido tirado das nossas vidas. Por tantas coisas, pela correria do dia a dia, né? Pelo celular, por várias atividades, pelas preocupações, nós temos deixado de orar. Não tiramos tempo em oração. E existe oração correta, meus irmãos? Existe oração correta? Existe oração certa? Existe oração sincera ou não sincera? A sincera é correta, a não sincera é não correta. Porque se a gente colocar assim, que existe uma oração correta, na nossa cabeça, nos nossos seres humanos que gostamos de sistematizar as coisas, de definir, a gente vai começar a falar assim, não, a oração correta é que é falada desse jeito, a oração correta, não correta é que é falada dessa outra forma, a oração correta é feita de joelho ou de pé, a oração correta é feita sentado ou deitado. Não importa, mas a questão é, a oração que você está fazendo é sincera ou não sincera? É sincera ou não sincera? Dentro disso, a gente tem que pensar. Eu, particularmente, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre gostei da doutrina correta, isso deve ser certo. Sempre gostei de estudar teologicamente cada ponto correto. Mas nos últimos tempos Deus tem falado comigo, a igreja se preocupou tanto, durante tantos anos, em ter uma certeza teológica e esqueceu de ter uma sinceridade teológica. De ser corretos teologicamente, mas esqueceu da sinceridade do coração. O estudo da palavra é super importante. Há um exemplo de um pregador, um pastor que eu não sei quem é, que ele diz assim, ele pergunta, o que é mais importante, a oração ou o estudo da palavra? E ele diz, a oração e o estudo da palavra são como as duas asas de um pássaro. O pássaro precisa das duas para voar. Se você tirar uma asa, ele cai. Se você tirar outra asa, ele cai. Ou seja, precisa da oração e do estudo da palavra. Mas em certa oportunidade Deus falou no meu coração, vocês não são pássaros, vocês são seres humanos. Vocês não voam com asas, vocês andam com pernas. Vocês são bípedes, né? Andam sobre dois pés. Apesar de que alguns parecem quadrúpedes, né? São meio brutos, meio cavalos, né? Mas nós não somos quadrúpedes, nós somos bípedes. Estamos sobre dois pés. E o ser humano, diferente do pássaro, o pássaro com duas asas, se você tirar uma asa, ele não voa. Não voa, só com uma asa.
O ser humano, se você tirar uma perna, ele ainda anda. E dentre isso, se você tiver que escolher entre ter todo um conhecimento teológico e entre ter uma sinceridade de oração, escolha ter a sinceridade do coração, porque ainda assim você vai andar, porque é o mais básico. O básico vem primeiro. Isso não significa que nós não devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus, o estudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que ainda que uma pessoa não tenha nenhum conhecimento da palavra de Deus, ainda que ele não tenha um conhecimento teológico, mas se no quarto dele ele entra, fecha a porta e em sinceridade de coração ele ora ao Deus Pai, o Deus Pai se revela a ele. Porque foi isso que Jesus disse: quando você orar, não faça como esses fariseus que ficam nas praças e levantam as mãos e fazem longas orações, orando em voz alta. Não, mas entra no seu quarto, fecha a porta e sozinho ore ao Senhor. E Ele falará contigo. Ele falará com você. Pode ser uma pessoa que está lá no Zimbábue, que é um país muito pobre, e ele não ouviu, não chegou nenhum crente para falar com ele sobre a palavra de Deus, mas ele sabe no seu coração que há um Criador. Ele olha para a natureza, porque a Bíblia diz que a própria natureza revela que há um Deus. E essa pessoa, ele olha para o sol e diz: é impossível que o sol tenha surgido do nada. Ele olha para as árvores e diz: é impossível que isso tenha surgido do nada. Ele olha para ele mesmo e diz: é impossível que eu tenha surgido de uma ameba. É impossível porque eu penso, eu sinto. É impossível, tem que haver um Criador. E essa pessoa, se ele virar e dizer: se há um Criador, eu clamo a esse Criador, se revela a mim. Deus se revelará àquela pessoa. Como? Eu não sei, mas que Deus vai se revelar, Ele vai. Por isso que a oração é tão poderosa. Porque para orar eu não preciso de nada. Você pode dizer assim: não, eu preciso da minha voz. Não, nem da sua voz você precisa para orar. Senão quem não fala não oraria. Para orar você não precisa de nada, você não precisa da sua roupa, você não precisa do microfone, você não precisa da cadeira, você não precisa do carro, você não precisa da casa. A oração nos iguala. A oração deixa todo mundo no mesmo nível. Porque na oração é o momento que nós estamos despidos diante de Deus. Nós estamos sinceros diante de Deus, porque é impossível enganar a Deus. Eu posso enganar vocês falando, mas eu não posso enganar a Deus, porque Deus está vendo meu coração. Deus está ciente de tudo que está na minha mente. Você pode orar muito bonito e tentar enganar alguém, mas você não pode enganar a Deus. Na oração é o momento que, eu creio que quando Jesus diz: entra no teu quarto, porque o quarto, o aposento é o local de intimidade. A gente não abre o quarto para qualquer um. Você abre o seu quarto para qualquer um? Acredito que não, né? Mas o quarto é o local onde a gente fecha a porta e a gente fica livre para quê? Para trocar de roupa. E o local de oração é esse local onde a gente pode nos abrir diante de Deus totalmente, sem nenhuma barreira, sem nenhum medo. E nós podemos nos entregar ao Senhor em sinceridade de coração. E entregar a nossa vida a Ele. A oração correta é a oração sincera do coração. O Salmo 34, 18 vai falar sobre o coração quebrantado, que Deus, Ele olha para aquele de coração quebrantado e contrito. Deus procura esses. Um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração quebrado, derramado diante de Deus. A oração sincera é feita por esse coração. Por esse coração. Vamos ler em Mateus, esse texto que eu tinha falado, Mateus capítulo 6, vamos voltar um pouquinho aí. Mateus 6, versículo 5. Amém? Mateus 6, 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Jesus, quando ensina, quando fala para os discípulos, vocês orarão assim, ele não estava sistematizando uma oração. Ele não estava falando, agora todas as vezes que vocês orarem, vocês vão dizer essas palavras. Agora vocês vão sempre orar assim. Não. O propósito de Jesus ao falar essa oração não era fazer disso um ritual, né? Só que, como seres humanos, após isto, pegamos essa oração e fizemos dela um ritual, né? E passamos a fazer aquilo que Jesus estava exatamente falando para não dizer. Não use de vãs repetições, porque se eu não reflito naquilo que eu estou falando, eu estou fazendo apenas uma vã repetição. O que Jesus estava ensinando aos discípulos era aquilo que havia no coração dele diante de Deus. Era a sinceridade de coração dele diante de Deus. E na oração do Pai Nosso a gente pode aprender muitas coisas. Várias coisas a gente pode retirar daqui. Mas uma das coisas que mais me toca na oração do Pai Nosso, que eu ouvi de um pastor, e isso foi tão profundo para mim, é que a oração do Pai Nosso fala do Pai Nosso e não do meu Pai. É o Pai Nosso. Jesus não orou, meu Pai que está no céu. Ele não disse, venha a mim o teu reino. Ele não disse, o meu pão me seja dado. Ele não disse, perdoa as minhas dívidas. Ele não disse, não me deixe cair em tentação. Mas ele disse, Pai nosso que estás no céu. Ele disse, venha a nós o teu reino. Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele disse, perdoa-nos as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. A oração é o elemento mais básico da vida cristã. E a oração na igreja, que é casa de oração, na sua vida, que é casa de oração, ela deve ter propósito coletivo e não egoísta e individual. É coletivo. Como igreja, nós oramos como corpo. Como igreja, a minha oração nunca pode ser, Deus, obrigado pelo meu pão. Não, mas Deus, obrigado pelo nosso pão que nós recebemos. E Deus, se alguém não tem pão, que haja pão nessa mesa, porque o Senhor nos ensinou a agradecer pelo pão nosso. Nosso pão. A oração perde o propósito quando eu me fecho em mim mesmo, nos meus problemas, nas minhas coisas, a minha dor, a minha tristeza, o que eu sinto, são os meus questionamentos. Ela se torna egoísta e por isso não tem efeito. E muitas vezes nós perguntamos, Deus, por que eu oro, e as coisas não acontecem? Será que nós temos orado de uma forma coletiva ou nós temos orado pelo meu emprego, pela minha família? Sendo que nós, como corpo, somos família do Senhor. E outra coisa, nós oramos por pessoas. Devemos orar muito mais por pessoas do que por coisas. Talvez um grande erro, ao longo dos séculos, ao longo dos anos da igreja, é que nós fomos ensinados muito a orar por coisas. E deixamos de orar por pessoas. É errado orar por coisas? Não. Claro que não. É errado orar pelo seu carro? Não. É errado orar pela sua casa? Não. É errado orar pelo seu emprego? Não. O grande problema é quando nós passamos mais parte do tempo de oração orando por coisas do que por pessoas. Esse que é o problema. O problema é quando nós temos fervor, né? Isso acontece muito, isso não é errado.
Eu já, pelo menos, já fui chamado algumas vezes. Alguém comprou o carro e fala assim: pastor, vai lá na minha casa para consagrar o meu carro, orar pelo meu carro. Eu falei: beleza, vou lá. Mas quando for para orar pela sua família, me chama também. Quando for para orar pela sua vida, me chama também. Porque tudo bem, eu vou consagrar o seu carro, mas o seu carro não é mais importante que a sua esposa. Então me chama também para orar pela sua esposa. O seu carro não é mais importante que os seus filhos. Então me chama também para orar pelos seus filhos. E se você teve a ousadia de pensar nisso, de orar para consagrar o seu carro, será que você tem pensado em orar pelos seus filhos? Quanto tempo você tem gastado para fazer isso? Senhor, abençoa a minha universidade, o meu curso. Se nós temos mais fervor para orar por coisas, alguma coisa está errada na nossa vida. A nossa vida de oração tem perdido o propósito, e nós temos sido uma figueira sem frutos, que tem belas folhas, muito lindas, mas o propósito do Senhor principal, que é ser casa de oração para as nações. Quando Deus diz: a casa de Israel, o meu templo, a minha igreja deve ser casa de oração para as nações, Ele não estava falando de nações, os bens que haviam nas nações, mas as pessoas que haviam nas nações, as pessoas das nações, os seres humanos, porque esses sim sentem dor, esses sofrem, esses têm frustrações, esses têm tristeza, esses têm doenças, esses têm suas angústias, esses precisam de oração. As pessoas. Jesus veio pelas pessoas, e a igreja deve servir a Jesus pelas pessoas, pelos seres humanos. A oração é do Pai nosso, nosso Deus. Outro ponto importante é que Jesus diz no versículo 10: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Por que nós oramos, se Deus já sabe de tudo? Por quê? Para que orar se Deus já sabe? Porque a oração é falar com Deus, mas a própria Bíblia diz que muito antes de sair qualquer palavra da minha boca, Deus já sabia o que sairia. Para que falar? Por quê? Mas a oração, ela deve ser muito mais agradecimento a Deus e entrega. Agradecimento e entrega. Jesus diz: santificado seja o teu nome, ou seja, louvar o Senhor. Senhor, tu és glorificado, teu nome é grande, vem o teu reino. Para quê? Porque vindo o teu reino, a tua vontade é feita na minha vida. A oração é de entrega. Faça a tua vontade, porque nós não sabemos de nada. A gente não sabe nem o que é melhor para a gente. A Bíblia diz que, vai falar em Tiago, o apóstolo Tiago vai dizer: vocês nada têm, vocês são cobiçosos e nada têm. E nada têm por quê? Vocês nada têm porque não pedem. E mesmo pedido não recebem porque vocês pedem mal, para gastar com seus próprios deleites, com seus próprios prazeres. Por isso vocês não têm nada. Ou seja, a gente não sabe nem como pedir, porque a gente não sabe o que é melhor para a gente mesmo. Porque a gente não vê o dia de amanhã. Teve uma certa ocasião, já há alguns anos, um jovem chegou para mim: eu estou desanimado. Porque eu orei para passar na prova da ESA e eu não passei. Então, acho que minha oração não fez efeito nenhum. Eu falei: você orou para passar? Você pediu a Deus? Sim. Eu perguntei para ele: mas você acha que hoje, na situação que você está, com a forma de pensar que você tem, com a forma de agir que você está agindo, se você tivesse passado nessa prova, e você estaria agora longe dos seus pais, longe dos seus amigos, longe dos seus pastores, você acha que você estaria na presença de Deus ou longe dele? Ele pensou e disse: hoje do jeito que eu estou, com certeza, se eu tivesse passado nessa prova e estivesse lá sozinho, eu estaria longe da presença de Deus. Então Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o que nos aproxima e o que nos afasta dele. Por isso que a nossa oração deve ser: Deus, eu sonho com isso. Deus, eu tenho um desejo disso. Deus, eu tenho um anseio disso. Mas seja feita a tua vontade. Jesus no Getsemane diz o que? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua
vontade. Jesus poderia ter dito só: Pai, afasta de mim esse cálice? Poderia. Mas se ele tivesse dito só isso: Pai, afasta de mim esse cálice, a gente estava perdido. A gente estava, como diz, a gente estava tudo dentro da água. Por quê? Porque Jesus, se ele tivesse dito: Pai, afasta de mim esse cálice, o Pai afastaria. E a obra não seria feita, Jesus não morreria na cruz, a graça não seria derramada sobre as nossas vidas e nós não estaríamos salvos. Mas Jesus, conhecedor disso, ele disse: não seja feita a minha vontade. O intuito do diabo em tentar Jesus no deserto era exatamente que Jesus fizesse isso. Diga para essas pedras se transformarem em pão, e elas se transformarão, porque Jesus, se Jesus tivesse dito: pedra se transforma em pão, o que aconteceria? Elas se transformariam, mas ele estaria saindo da vontade do Pai. E se Jesus, que era Deus, que é Deus, sendo Deus, não usurpou do poder de ser Deus e abriu mão da sua vontade, a gente quer ter o controle total da situação. Nós seres humanos, a gente gosta de ter o controle, né? É tão ruim quando as coisas fogem do nosso controle, da nossa mão. Algumas pessoas são mais que as outras, né? Tem gente que é controladora, que não, eu pego, eu faço tudo. Se sair o controle da mão, eu fico desesperado. Nós gostamos disso. Mas nós temos que aprender com Jesus, que poderia ter todo o controle da mão, ele entregou nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um motorista muito melhor do que cada um de nós. Eu não sei quem dirige aqui, mas sabe aquela sensação que quando você está no banco do carona, parece que a outra pessoa vai bater a todo momento? Mas quando é você que está dirigindo, você acha que você não vai bater. A gente é assim, né? Se eu estou dirigindo, eu estou lá 100, 120 por hora, eu estou com o controle da situação. Aí a pessoa fala, né? Diminui um pouquinho, não, que é isso, eu estou... Mas quando é a gente que está no banco do carona, a pessoa chega nos 80 km, calma aí, né? Porque a gente gosta do controle. A gente gosta, a gente acha que a gente tem o poder. A gente acha que a gente é dono de toda a situação, de toda a verdade, de toda a realidade. E Deus vem e diz: opa, calma aí, você é limitado, muito limitado, deixa comigo, entrega aqui, manda para mim. Deus é aquele camisa 10, eu falo de futebol porque eu gosto muito de futebol. Camisa 10 é aquele que ele fala assim: pode mandar a bola para mim que eu mato no peito e vou, eu não tenho medo não. Deus é esse, ele fala assim: manda a bola para mim, você fica só lá na banheira, perto do gol que eu vou tocar para você, você só faz o gol, mas deixa a bola comigo. Mas enquanto isso, espera a bola chegar. Só que o nosso problema é o quê? A gente é ansioso, a gente não consegue esperar. A gente não consegue esperar a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente está sempre passando o carro na frente dos bois. A gente está sempre atropelando as coisas. E a gente pergunta: Deus, por que isso deu errado na minha vida? Eu tenho certeza que cada um aqui sabe de uma situação que já fez isso. Eu sei. Várias situações que eu passei as coisas na frente e depois eu perguntei: por que aconteceu isso na minha vida? Por quê? Porque você não esperou, falou antes de pensar, agiu antes de refletir do que deveria agir, respondeu o que não deveria antes da hora, mandou aquela mensagem antes e deveria ter pensado mais um pouquinho, né? Comprou quando não deveria comprar, aí fez a conta, fez a dívida, não perguntou para Deus. A oração é tudo na nossa vida. A gente pergunta para Deus só o que nos interessa. É interessante como a gente pergunta para Deus o que Ele já determinou que é para fazer. Eu já vi gente falar assim: vou perguntar para Deus se é para eu ir na igreja hoje. Mas na hora de comprar a camisa, ninguém para lá na loja e fecha o olho e ora: Deus, será que é para eu comprar essa camisa ou não é? Ninguém faz isso. Deus, é para eu comprar esse carro ou não é? É claro que muitos fazem, glória a Deus, mas na maioria do tempo a gente não faz. A gente fica perguntando para Deus aquilo que Ele já mandou a gente fazer. E as coisas que a gente deveria perguntar, a gente não pergunta. A gente não entrega a nossa vida realmente à vontade de Deus. A oração é o ponto mais básico. E a gente tem que entender que a oração é o melhor que a gente tem a oferecer para alguém, porque a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Quem é justo aqui? Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 5.
Tiago 5, versículo 13. Amém? Tiago. Depois de Hebreus, Tiago. Tiago 5, versículo 13. Amém? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos de baixo para cima aqui. O que fala? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Quando fala de mesmas paixões, era sujeito aos mesmos erros que eu e você cometemos. Só que a oração, Elias sabia que a oração que ele fazia, o poder não vinha de Elias. Quem parou a chuva ou fez chover não foi Elias, foi Deus. Porque Elias era homem, falho, que tem erros, mas ele entendia a quem ele estava clamando. A sua oração, meu irmão, minha irmã, não é por quem você é. Eu já vi quantas pessoas falam assim, me pediu para orar, mas eu me sinto tão incapaz de orar. Realmente, você está certo, você é incapaz de fazer qualquer coisa. Mas abrir a sua boca e orar, você não é incapaz. Porque você tem que entender que o poder não está na sua palavra. O poder não está no seu nome. O poder não está em quem você é. O poder está no nome de Jesus. O poder está em Deus. Você tem que entender que você é casa de oração. Quando um vizinho tiver com problema e falar, ora por mim, você tem que, sim, vou orar e pôr as mãos na cabeça e pronto, orar. Porque é no nome de Jesus. O poder vem de Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos erros, às mesmas frustrações. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós somos justos. Você pode estar pensando, não, mas eu não sou justo, eu sou tão falho. Não, você é justo, entenda isso. Você é justificado em Cristo Jesus, a não ser que você ainda não tenha entregado a sua vida a Cristo Jesus. Se você não entregou a sua vida em Cristo Jesus, realmente você está vivendo pelas suas forças, você está vivendo pelos seus méritos, você está vivendo por quem você é. Mas, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, e Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você não vive mais pelos seus méritos. Você não vive mais pelas suas forças, você não vive mais pelo seu poder. Você vive pelo poder de Cristo Jesus. Você vive pelo nome de Jesus. A sua justiça não é sua justiça. A sua justiça é a justiça de Deus. E não há mais justo do que Ele. A sua justiça é a justiça do sangue de Jesus derramado sobre a sua vida. É por isso que no início foi feito teatro, foi cantado que o quê? As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. A igreja é feita de quem? De cada um de nós. Só que a justiça da igreja não vem da própria igreja. A justiça da igreja vem do próprio Deus, vem do noivo, vem do cabeça. O óleo desce da cabeça para o corpo. O cabeça é Cristo, Jesus é digno. Eu sei que você não é, porque eu sei que eu também não sou. Só que a minha justiça não vem de mim mesmo, vem do cabeça, que é Jesus. Eu sou o corpo dele. Mas se você ainda não é corpo de Cristo, entregue a sua vida hoje.
hoje. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus tomar a sua vida e viva justificado por Ele. Você vai ver como é bom viver justificado por Jesus. Quem já foi justificado por Cristo aqui? Não é maravilhoso viver justificado por Jesus? É maravilhoso andar e ter a paz que eu sou justificado em Cristo Jesus. E quando vem as situações, dizer, eu sou justificado em Cristo Jesus. Então, no nome dele eu digo, saia em nome de Jesus. Não é pelo meu mérito, não é pelo meu nome, mas é no nome de Jesus. A oração do justo é poderosa. Então no versículo 3 vai dizer, está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. Ele não falou para fazer qualquer outra coisa, ele disse, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, porque o louvor é agradecimento. Então se nós estamos contentes, a gente vai agradecer. Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E ainda, se ele tiver cometido pecado, seriam perdoados, porque é no nome do Senhor. Ele vai ser perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aqui está falando, orai uns pelos outros para serdes curados. Ou seja, às vezes a gente vai estar orando por uma pessoa e nós mesmos seremos curados. Às vezes não, sempre. Porque às vezes a gente pensa que, aquela pessoa que está necessitada, eu vou orar por ela e ela que vai ser abençoada. Não, enquanto eu oro, eu estou sendo abençoado, e aquela pessoa está sendo abençoada, porque Deus diz aqui, que ore uns pelos outros e serão curados. Enquanto nós oramos uns pelos outros, todos nós somos transformados, somos curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas qual é o maior inimigo da oração? Qual é o maior inimigo da nossa oração? Conformismo. Conformismo. Por quê? Se eu estou conformado com a situação, se eu acho que está tudo bom, se eu acho que está tudo tranquilo, nada me incomoda, eu vou orar por quê? O que é o conformismo? É estar num lugar em que nada mais me incomoda, nada mais me comove, nada mais chama a minha atenção. Fiz um exemplo para o pastor Diego de manhã, vou usar o Léo aqui agora. O Léo está conformado, olha como é que ele está conformado, sentado bem confortável, né, no banco da igreja, né? Ele está conformado. Se algo incomoda, não consigo ficar parado. Ele tem que fazer alguma coisa para evitar aquilo que está incomodando ele. Isso é a oração. Quando algo nos incomoda, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar aquele incômodo. Só que se a nossa vida está muito boa, a gente acha, eu não preciso. Só que a vida da igreja, a igreja deve ser chamada casa de oração para as nações, porque nós devemos olhar para fora. Igreja, né? Essa assembleia, a eclésia, é aquela que está reunida, mas com o propósito para fora. Ela está olhando para a necessidade do outro. Por isso que diz aqui, está alguém aflito? Ore. Você pode não estar aflito, mas você deve estar inconformado com a aflição do outro. Nós não oramos porque nada nos incomoda. Nós não clamamos porque nós não sentimos dor. Onde há dor, há clamor. Onde há dor, há clamor. Uma pessoa que está sentindo dor nesse momento, seja em qualquer lugar que esteja, essa pessoa está clamando por algo que tira a dor dela. Ela pode não saber o que vai tirar, mas ela vai clamar. Se todos soubessem que há um Deus que tira a dor, todos clamariam por esse Deus. Onde há dor, há clamor. Se nós não clamamos como igreja, é porque nós não temos sentido a dor do mundo. Nós não temos sentido a dor dos necessitados. Nós não temos sentido a dor daquele que sofre. É triste
mas é uma realidade que a própria palavra de Deus diz que iria acontecer. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos teriam a sua fé cauterizada. O que é cauterizar? Perde a sensibilidade, cauteriza um local e não sente mais nada. Perdeu a sensibilidade. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O amor é o que nos faz sentir, nos faz nos comover, chorar, ver a necessidade de alguém e ficar comovido com aquilo, mas a palavra diz que nos últimos dias o amor esfriaria. A palavra diz que nos últimos dias as pessoas se tornariam insensíveis, irrepreensíveis, ou seja, nada mais comove, nem o próprio pecado o comove mais. Como igreja, nós não podemos deixar chegar nesse nível. Nós temos que estar inconformados com o nosso próprio pecado e orar, pedir a oração, confessar os pecados uns aos outros. E como igreja, casa de oração, nós devemos estar inconformados com a dor do outro e orar pelo outro. Orar da mesma forma que uma mãe ora pelo filho, da mesma forma que o pai ora pelo filho ou pela filha. Quem é mãe e pai deveria orar por cada pessoa, cada situação que chega, da mesma forma que ora pelo próprio filho. A Bíblia diz que, vai falar que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, não é? Se um filho pede pão, eu vou dar uma pedra para ele. Quanto mais Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa. Só que Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Deus sabe exatamente, não aquilo que a gente quer, mas o que é a vontade dEle. Mas nós, ainda assim sendo maus, a gente tem uma certa bondade de olhar para o nosso filho e falar, eu quero dar o melhor para ele. Só que isso tinha que ser espalhado como família. E a oração tinha que estar no meu coração e dizer, eu vou orar por essa pessoa, assim como eu oro pelo meu filho. Assim como eu oro pela minha filha. Da mesma forma como eu quero ter um emprego, eu vou orar pelaquela pessoa que está desempregada, assim como eu estivesse orando por mim mesmo. Assim como eu quero pagar as minhas contas, eu vou orar pela outra pessoa, para que ela também tenha condições de pagar as suas contas. Assim como eu quero ter comida na minha mesa, eu vou orar pelaquela pessoa, para que ela também tenha comida na sua mesa. E assim nós não vamos estar no número daqueles que, nos últimos tempos, serão insensíveis, sem amor, cauterizados. Nós vamos ser casa de oração. Repetindo o texto do início, Jesus disse, mas a minha casa, está escrito, a minha casa deve ser chamada casa de oração. As pessoas que estão do lado de fora devem olhar para cá e dizer, opa, vamos lá hoje, porque lá é casa de oração. Lá eu tenho certeza que as pessoas vão orar por mim. As pessoas devem conhecer, não só aqui, mas as denominações dessa cidade devem ser conhecidas como casa de oração. E as pessoas devem olhar diante das suas aflições e dizer, liga lá, pede alguém para orar por mim, porque eu estou aflito. Liga para esse vizinho que eu sei que é crente e pede ele para orar por mim. As pessoas têm que passar perto de nós e dizer, opa, ora por mim, porque eu estou passando por isso. E nós, como casa de oração, não pela nossa justiça, devemos orar por essas pessoas. No culto de jovens, nós temos feito essa mudança. Deus tocou fortemente no meu coração sobre esse elemento básico de que tem morrido no nosso meio. Como falei pela manhã, durante anos, aqui o Ministério Aliança com Deus, eu sei que tem muitos aqui que fazem, muitos e muitas fazem parte desse ministério ou já fizeram. Durante anos, ali toda segunda-feira, orando, a irmã Maria José ali dirigindo essa reunião. E os nossos jovens hoje? Oram muito pouco, ou quase nada. Eu, como líder de jovens, eu tenho tristeza em dizer isso, porque se isso tem acontecido, a culpa também é de nós, líderes, pais, mais velhos. Mas se essa geração é o futuro da igreja, o futuro da oração está aqui, hoje. E esse elemento tão básico tem que ser praticado e motivado nas pessoas, uma vida de oração, porque a vida de oração é a vida de entrega. Por que talvez as pessoas têm tanta dificuldade em se arrepender e entregar a vida ao Senhor? Porque não acostumaram a uma vida de oração. Porque a vida de oração, como eu disse, é o local onde você se coloca nu diante de Deus. Não tem nada
que te esconda, porque Deus conhece o coração. A vida de oração. Quem quer ser casa de oração para as nações? Nós somos templo do Senhor, nós devemos ser casa de oração. E eu estava falando, não concluí. Nós mudamos, cheguei com o Augusto, né, a Deise, que são os líderes aqui também, a Sara. Vamos diminuir o tempo de pregação e agora nós vamos ter momentos de oração. Antes era louvor, momento de louvor, momento de pregação. Agora é louvor, oração e pregação. Tem que ter, seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Oração, orar por quem? Por nós mesmos, uns pelos outros, oração de agradecimento a Deus e também, principalmente, oração pelos necessitados. E nós fazemos o quê? Todo sábado, levante e fale o nome de uma pessoa que você sabe que está aflita. Levante e fale o nome de uma pessoa que você sabe que está em sofrimento. E nós vamos orar por ela. E nós cremos que a oração da fé irá alcançar essas pessoas, onde quer que elas estejam. E eu convido os irmãos a ficarem de pé nesse momento. E aqueles que conhecem alguém que está aflito, você vai levantar a sua mão e vai falar o nome dessa pessoa. E nós vamos orar com fé. Aqui diz que Elias, que era esse homem, com as mesmas paixões que nós, ele orou com fervor. O que é orar com fervor, meu irmão, minha irmã? Orar com fervor não é o volume da sua voz, não é o quanto você mexe o seu corpo, não é que você pula ou não pula. O fervor é do coração. Fervor é quando você sente a dor do próximo. Fervor é quando você coloca o seu coração na necessidade do próximo. Fervor é orar com paixão. Jesus, ele vivia com paixão. Ele orava a necessidade de quem passava por ele, ele não conseguia ficar sem fazer nada. Ele se comovia, ele sentia, ele se doía por dentro. Então, orar com fervor, você pode orar com fervor falando alto e com o coração sincero. E você pode orar com fervor falando bem baixinho e com o coração colocado na necessidade do próximo. Você pode orar com fervor até sem falar, mas no seu coração você tem fé e anseia que aquela pessoa seja transformada. Você pode orar com fervor pulando, ou pode orar com fervor ajoelhado no seu quarto. Amém? Quem conhece alguém que está aflito, alguém que tem necessidades, levante sua mão e fale esse nome. Oi? Selma. Fernando. Miguel. Gabriela e Daniela. Francisco. Oi? Tassiane. Pode falar. Leandro. Só abaixa um pouquinho, porque eu estou escutando. Vander. Elaine. Fernanda. Madison. Ricardo. Seu Rômulo. A Bia. A Aline. Gabriele. Hélia. Natália. Kelly. Giovanni. Jéssica. Sônia. Efigênia. Jane. Letícia. Maria do Carmo. José Marília. Eduardo. Deibe. Amém. Jamiro. Ademir. Daiane. Douglas. Geraldo, Paula. Michel. Ariane. Regina. Rogério. Josiel. Túlio. João, Lucas. Lúcia. Marcos. João Vitor. Osvaldo. Ilma. Antônio. Mais alguém? Pode. Jusileia. Luciene. Márcia. Gabriel. Rafaela. Geraldo. Edinaldo. Nayara. Francisco. Danilo.
Maria Auxiliadora. Quem? Célio. Célia. Maria Aparecida. Andréia. Marco, Francisco, Márcio, Marina, Luísa, Daniela, Alma, Franciane, Glediciane, Flaviana, Valéria. Amém? Você lembra o nome de todos? Não. Mas Deus sabe de cada um. De cada um. E você vai orar com fervor. Cada um que falou o nome, sabe o nome que falou. Nós vamos orar como se fosse por nós mesmos. Amém? A gente tem que crer que Deus é poderoso, meu irmão. E crer não é torná-lo poderoso. Entenda isso. Deus não vai se tornar poderoso porque você está crendo que Ele é. Ele é. Ele é. A nossa fé é o reconhecimento daquilo que Ele é. Ele é. Enquanto nós falamos vários nomes, quantos mais nomes, eu tenho certeza que Deus dava ordem aos seus anjos. Dá ordem aos seus anjos para visitar cada um desses locais, cada um desses lares, se eles estejam na rua, qualquer lugar que eles estão. Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Deus, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela justiça do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado por nos levantar como corpo de Cristo, por nos levantar como igreja do Senhor. Ó Deus, e como igreja do Senhor, ó Deus, cujo Jesus é o cabeça. Ó Pai, debaixo dos pés da igreja estão todo principado, potestade e domínio. E assim, ó Pai, nós abençoamos cada um dos nomes que foram falados aqui. Cada pessoa, nós não sabemos quem são. Nós não sabemos as aflições que cada um passa. Nós não sabemos as necessidades de cada um. Mas o Senhor conhece, ó Pai. O Senhor conhece. O Senhor sabe onde eles estão. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um está passando. Visita nesse momento. O Senhor que é onipresente, onisciente, onipotente. Visita com a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, vai em cada coração, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor como casa de oração do Senhor, como casa de oração para abençoar as nações. Nós abençoamos essas vidas com toda sorte de bênção do Senhor. Onde a tristeza, que ela seja retirada no nome de Jesus. Onde a vontade de se matar, que seja quebrado no nome de Jesus. Repreendemos o espírito de suicídio, todas as doenças da mente, depressão, ansiedade. Ó Deus, onde há necessidade de cura, onde há alguém agora sofrendo, ó Deus, chorando por causa da dor do câncer. Ó Deus, leva a Tua cura no nome de Jesus. E muito mais do que a cura, ó Pai, leva a Tua salvação, ó Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, levanta homens e mulheres, ó Pai, aqui dessa denominação ou de qualquer outro lugar, ó Deus, para ir ter contato com essas pessoas. Ó Deus, eu creio que o Senhor é o Deus de conexões. Ó Pai, faça com que a gente trombe com uma dessas pessoas na rua, e que desse trombar, ó Pai, nós possamos conversar com elas, e o nome do Senhor seja manifestado a essas pessoas, e que eles creiam, sejam curados das suas angústias, sejam livres, ó Deus, das suas aflições, e sejam salvas no nome de Jesus. Sejam salvas no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que ainda cada um de nós aqui possamos ouvir, ó Pai, ouvir que essas pessoas, quando estavam ali nos seus quartos, num quarto de hospital, na rua, ó Pai, eles sentiram a presença do Senhor, ó Pai, viveram a visitação do Senhor, tiveram a convicção que havia uma igreja orando por eles, que havia uma igreja clamando por eles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e que a mão do Senhor foi quem os transformou, a mão do Senhor foi quem os curou, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vitória que já foi dada a cada uma dessas pessoas, a cada um desses nomes que foi dito aqui.